A história de Abraão é a história de uma jornada. Uma jornada que não só atravessou desertos, mas que também moldou a fé de bilhões de pessoas e deu origem a 3 das maiores religiões do mundo. Vamos mergulhar hoje na história desse homem, conhecido como o pai da fé. A gente sempre ouve falar dele como o pai da fé. Mas o que isso quer dizer na prática? Esse título, que é gigantesco, representa uma confiança assim radical em Deus. Uma aposta no invisível que desafiava toda e qualquer lógica humana da época. Então, a ideia aqui é ir um pouco além do mito, sabe? Quem era o homem Abrão antes de se tornar o Abraão que a gente conhece? E como é que a jornada pessoal dele acabou dando origem a um legado espiritual que atravessa milênios e continentes? Bom, para começar essa história, a gente precisa voltar lá para Ur, um dos verdadeiros berços da civilização. É lá na Mesopotâmia, em meio a uma cultura pagã, que tudo começa, com um chamado que mudaria o curso da história. E para a gente entender a importância do Abraão, é legal dar uma olhada na linhagem dele. A narrativa bíblica o coloca ali como a 10ª geração depois de Noé. Ele é tipo uma ponte, sabe? Conectando as origens da humanidade com o começo de uma aliança totalmente nova com Deus. Então, Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, que era uma verdadeira metrópole da Mesopotâmia antiga, um lugar com uma cultura super avançada, mas que também era politeísta. Eles adoravam vários deuses, tipo o deus da lua, Nana. Imagina só, foi nesse cenário que ele recebeu um chamado para abandonar tudo e seguir um único deus, uma ideia radical para a época. E é aqui que a história tem uma virada de chave, um momento decisivo. Um chamado divino que não só ia transformar a vida de um homem, mas que também dava início a uma promessa que iria ecoar por toda a história. Gente, para pensar nisso, 75 anos. Numa idade em que a maioria das pessoas já está pensando em descansar, em se aposentar, o Abrão faz as malas e parte para o desconhecido. Ele obedece uma ordem para ir para uma terra que ele nem sabia qual era. É um salto de fé puro, é algo realmente extraordinário. E o que motivaria alguém a fazer uma loucura dessas? Essa promessa divina aqui. E não era só sobre ganhar uma terra, não. Era sobre descendência, sobre formar uma nação e sobre deixar um legado que, segundo a promessa, iria abençoar a humanidade inteira. Dá pra gente resumir essa aliança em 4 pontos principais, 4 pilares. Primeiro, a promessa de ter filhos, netos, uma descendência incontável, tipo as estrelas do céu. Segundo, uma terra para esse povo viver. Terceiro, que eles se tornariam uma grande nação. E, por último, o pilar mais amplo de todos, que através dele, o mundo inteiro seria abençoado. Só que, claro, essa jornada não foi um passeio no parque, né? A promessa estava feita, mas o caminho para que ela se cumprisse foi cheio de testes, de desafios pesados. E foram esses desafios que mostraram não só a fé do Abraão, mas também as fraquezas dele, o lado humano. E aqui, a gente viu um contraste muito interessante. De um lado, a solução humana. A Sara, já impaciente com a espera, segue um costume da época e oferece a serva dela, Agar, para o Abraão. E dessa união nasce Ismael. Do outro lado, a gente tem a promessa divina, o milagre, o nascimento de Isaac, quando Abraão e a Sara já não tinham mais nenhuma esperança natural de ter um filho. E olha só esse gráfico, ele mostra o tamanho dessa espera. Foram 25 anos entre a promessa inicial de um filho e o nascimento do Isaac. 25 anos! É um quarto de século vivendo na base de uma fé que, para todo mundo ao redor, devia parecer uma loucura. E bem no meio dessa longa espera, tem um momento chave. Deus reafirma a aliança mudando o nome deles. É algo muito poderoso. Abrão, que significava pai exaltado, vira Abraão, pai de muitas nações. Essa mudança de nome era como um selo, uma declaração de que a promessa já era um fato, mesmo antes de acontecer de verdade. Olha, se a espera pelo Isaac já foi um teste de paciência absurdo, o que veio depois, lá no Monte Moriá, nossa, foi a prova de fogo, o teste final e mais angustiante da fé de Abraão. A ordem é de cair o queixo, né? Depois de esperar 25 anos, o filho da promessa, o Isaac, que era o cumprimento de tudo, agora deveria ser sacrificado. É um comando que parece contradizer a própria promessa de Deus, que desafia toda a lógica, toda a emoção humana. Aí fica a pergunta, mas por que um teste tão terrível desses? A interpretação teológica traz uma luz fascinante para isso. O teste não era para Deus descobrir alguma coisa, porque ele já saberia. Era para o próprio Abraão entender a profundidade da sua fé.
Foi uma revelação para ele mesmo. E o que acontece em seguida é de prender a respiração. O Abraão não questiona, ele simplesmente obedece. Ele viaja por 3 longos dias com esse peso nos ombros. E no último segundo, quando ele já está com a faca erguida, um anjo intervém. E no lugar de Isaque, Deus providencia um carneiro para o sacrifício. Para a teologia cristã, esse momento no Monte Moriá é visto como um prenúncio, uma prefiguração muito poderosa. A cena de um pai disposto a oferecer o próprio filho amado é visto como um paralelo direto do que Deus faria séculos depois, ao oferecer seu próprio filho, Jesus, como sacrifício definitivo. Depois dessa prova máxima, o Abraão ainda viveu para ver o comecinho da promessa se cumprindo. Mas o legado final dele ia muito, muito além do que ele poderia ter imaginado em vida. Ele chegou a viver até os 175 anos, o que a Bíblia descreve como uma vida longa e completa. E quando morreu, foi enterrado ao lado da sua esposa, Sara, no primeiro pedacinho de terra que ele conseguiu comprar na Terra Prometida. E aquela promessa de ter muitos descendentes? Bom, ela se cumpriu de um jeito impressionante. Através do filho Isaque, ele se tornou o patriarca do povo judeu. E através do seu outro filho, Ismael, ele é visto como um ancestral dos povos árabes. Uma única raiz que deu origem a ramos gigantescos. E é por isso que a gente ouve tanto falar no termo religiões abraâmicas. É um jeito de agrupar o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. 3 gigantescas fés monoteístas que, apesar de todas as diferenças, reconhecem Abraão como um ancestral espiritual em comum. E essa tabelinha aqui resume bem o papel dele em cada uma. Para o judaísmo, ele é o pai fundador da aliança, o ponto de partida. Para o cristianismo, ele é o maior exemplo de fé. E para o Islã, Ibrahim, como é chamado, é um dos profetas mais importantes. 3 visões diferentes, mas que convergem para essa mesma figura central. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O Abraão não era um super-herói perfeito. Ele sentiu medo, ele mentiu, ele duvidou, ele cometeu erros, ele era humano. E ainda assim, foi a jornada de fé desse homem, com todas as suas falhas, que acabou moldando a espiritualidade de bilhões de pessoas. O que isso revela sobre a natureza da confiança? E sobre o poder de um propósito que é maior do que as nossas próprias imperfeições? Fica a reflexão.